Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos, e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, hoje celebramos a terça-feira da 31ª semana do tempo comum. As leituras que nós ouvimos hoje, a primeira leitura é da carta de São Paulo aos Filipenses, e São Paulo diz assim: Irmãos, tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Quando ele diz para termos o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus, devemos nos perguntar: qual é o sentimento que existe em Jesus? O que é que tem no coração de Jesus? O que é que tem no coração de Deus? É isso que nós devemos ter também dentro de nós. Mas ele estava se referindo em alguns em específico, né? Ele disse assim: encontrado com o aspecto humano, Jesus humilhou-se a si mesmo, fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, olha o que estava dentro do coração de Jesus: a humildade, a obediência e a morte de cruz. Dessas 3 coisas, o que é que tem aí no seu coração? O que é que será que está aqui no meu coração? Será que eu estou trazendo, né, os mesmos sentimentos que existem em Cristo Jesus? A palavra de Deus precisa hoje provocar dentro de nós uma reflexão. Porque nós estamos acostumados, né, a ouvir as pessoas dizerem que nós devemos buscar a glória deste mundo, né? E Jesus, né, através da sua palavra, vem nos dizer
que devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo, totalmente contrário ao que o mundo nos ensina. Mas olha o que diz o versículo 9. Por isso Deus o exaltou acima de tudo. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Então, aquele que foi humilde, obediente, até a morte de cruz, foi exaltado por Deus. E as pessoas querendo aí, a todo custo, serem exaltadas pelos homens. Eu pergunto para você, por quem você quer ser exaltado? Por Deus ou pelos homens? E muitos buscam as glórias humanas, né? A fama, as riquezas, posições de poder, né? Na sociedade. Muitos querem ser bem vistos, né? Querem se sentir importantes, mais importantes do que os outros. Simplesmente para alcançar um reconhecimento humano, uma glória humana, simplesmente para serem exaltados pelos homens, pelas pessoas. Mas quem será exaltado por Deus busca outra coisa. Busca a humildade, a obediência e a cruz. O que nós estamos buscando? O que você tem buscado? Quem você quer, por quem você quer ser exaltado? De nada vale a glória que vem dos homens, nem das pessoas, de nada vale. É tudo vaidade, como diz o livro do Eclesiástico, né? Eclesiastes. Vaidade da vaidade, tudo é vaidade. Mas aqueles que se fazem humildes e obedientes e carregam a sua cruz a cada dia, sem reclamar, sem murmurar, esses serão exaltados por Deus. Algo semelhante acontece no Evangelho de hoje. Jesus conta uma parábola onde alguém vai dar uma grande festa, um grande banquete e convida várias pessoas para esse banquete. Só que as pessoas começam a recusar o convite, dizendo que estão muito ocupadas. Um diz, eu não posso, peço desculpas, não posso porque eu comprei um campo, preciso ir vê-lo. O outro diz, não, eu comprei 5 juntas de boi e vou ter que experimentá-las. O outro disse, eu acabei de me casar, então eu não posso. E assim, um após o outro, os convidados foram dando desculpas para não participar do banquete que aquele patrão queria dar para as pessoas, E assim acontece também quando Deus nos chama a segui-lo, quando Deus nos chama a uma verdadeira conversão, ou quando Deus nos chama a fazer algum serviço, até mesmo na igreja, e a gente começa a dar desculpas para Deus, dizendo que a gente nunca pode. Eu não posso, nunca tenho tempo, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, tenho aquilo outro, eu tenho que fazer isso. Cheio de ocupações, onde não sobra nenhum lugarzinho, nenhum espaço para Deus. Quantas vezes já fizemos isso? Você conhece alguém que fica dando desculpa para não se envolver com as coisas de Deus, para não se envolver com as coisas da igreja? Alguém que fica dando desculpa que não tem tempo nem de vir para a missa, que não tem tempo de rezar. Quem não tem tempo para Deus,
vai ficar sem Deus. Quem não tem tempo para o Senhor, né, para se dedicar às coisas de Deus, para estar com Deus, não vai, é arriscado não ter tempo nem de se arrepender. Porque Jesus, ele já avisou em várias passagens, né, do Evangelho: vigiar e orar. E a gente não sabe o tempo que o Senhor vai nos chamar. Mas aquele que gasta, né, prioriza o seu tempo com Deus e para Deus, esse vai ter todo o tempo suficiente do mundo, né, para poder se arrepender dos seus pecados e ter uma boa morte. Então é esse o convite que o Senhor nos faz hoje, né? Jesus nos convida para participar do seu banquete. E esse banquete, ele se dá também de uma forma especial aqui, hoje, que é na Eucaristia. É uma antecipação do banquete celeste. E a palavra de Deus nos convida a participar desse banquete, desse reino do Senhor. E eu pergunto para você, qual é a desculpa que você tem dado para Deus para não se envolver, para não dar o seu sim a Ele, para não se dispor para o Senhor, para não participar de uma forma mais efetiva da comunidade, da vida em Deus? Muitas vezes nós nos enchemos de desculpas, de justificativas, né, para nós não nos envolvermos com Deus e nem com as coisas de Deus. Mas o Senhor hoje nos convida a dar uma resposta diferente. O Senhor hoje nos convida a dizer o nosso sim e a fazer esse movimento, né, que nos fala a primeira leitura que Jesus fez, chamado de kenosis. Jesus humilhou-se a si mesmo, se fez obediente até a morte de cruz. Que possamos também, para acolher o convite do Senhor, possamos também abrir mão de algumas coisas que têm tomado nosso tempo, né? Algumas coisas que têm ocupado o lugar de Deus na nossa vida. Algumas coisas que têm ocupado o tempo de Deus na nossa vida. Feche os teus olhos um instante e rezemos pedindo ao Senhor que o Senhor nos conceda a graça de podermos estar inteiramente ao dispor dEle. Se você quiser dizer para o Senhor: Senhor, eu me coloco ao teu dispor, porque eu quero hoje aceitar o seu convite, porque hoje eu preciso dar o meu sim ao Senhor. Ajuda-nos, Jesus, a abandonar aquilo que tem nos distraído, que tem nos afastado de Ti, que tem ocupado o nosso tempo. Ajuda-nos a nos esvaziar das nossas próprias convicções, dos nossos egoísmos e vaidades, para podermos Te buscar com todo o coração, com o coração mais disponível, para que possamos dizer: eis-me aqui, Jesus,
Estou a teu dispor. O que queres que eu faça? O que queres? Como queres que eu possa te servir? Que o Senhor hoje nessa Eucaristia nos dê essa graça de podermos estar totalmente à disposição para o serviço a Deus, para o serviço ao próximo, para estarmos inteiramente na presença do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.